Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto no qual numa live dessa semana que eu participei, eu pude observar um print de um engenheiro e, abre aspas, ele falava o seguinte, ele escrevia o seguinte: tem que roer o osso para começar nos tribunais. Interessante que essa frase me chamou a atenção e de imediato eu resolvi fazer um vídeo, né, numa sequência lógica, do papel do engenheiro avaliador, no caso, o profissional da engenharia civil, junto aos tribunais, como perito judicial. Daí o tema, que eu coloquei entre aspas, evidente, tem que roer o osso para começar nos tribunais. Falando dessa forma, você pode até se assustar, porque parece que é algo inacessível, é algo distante, é algo praticamente impossível de você ter acesso, principalmente quando se tem pouca ou nenhuma experiência nessa atividade de perito da justiça. Mas daí a, 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 minha, a, minha, a, minha, a minha ideia de trazer aqui para você o passo a passo de um dos caminhos que seriam o ideal para que você possa trilhar nessa atividade que é super promissora. Enfatizando desde já que não há milagres, não há fórmulas, não há promessas, existe sim muito trabalho, dedicação e capacitação. E aí cada um vai trilhar o seu caminho e eu aqui nesse vídeo estou trazendo pelo menos um desses caminhos que eu entendo que seja um dos mais interessantes para você trilhar. Né? Eu iniciei nessa área de perícia judicial em 2011 e de lá para cá a experiência acumulada já possibilita trazer algumas informações, algumas dicas, algumas frases que possam, na verdade, te auxiliar, te motivar, né, a prosseguir ou a iniciar a sua caminhada nessa atividade da perícia judicial. É apenas uma delas, uma das atividades do campo de atuação do profissional da engenharia civil e nos vídeos que estamos aqui tratando como engenheiro avaliador. Tá? Então, daí o tema tem que roer o osso para começar nos tribunais. De certa forma, eu entendi a frase desse colega profissional quando ele escreveu isso, não no sentido de separar, não no sentido de fazer uma segregação, mas apenas no sentido de mostrar que nada cai do céu. Né? Não há milagres, há muito trabalho. E também a frase não se confunde com aquela outra frase, mal chegou aqui e já quer sentar na janela. Não é o caso. O caminho é possível para todos. Isso é importante frisar. E cada um vai trilhar o seu caminho de forma ética, de forma profissional e principalmente capacitado para poder responder ao juízo de forma técnica. Então, as dicas ou o passo a passo que vai ser mostrado para vocês nesse vídeo, ele tem esse objetivo, né? Como cair nas graças do juiz de forma ética, sempre enfatizando esse comportamento correto, técnico, sem tomar lá da cá, questões específicas, né, e postura específica que você, profissional, deve ter para poder cair nas graças do juiz no sentido da elaboração de um laudo objetivo, de um laudo que cumpre as regras técnicas e, principalmente, o Código de Processo Civil. E aí, eu queria já enfatizar aqui
a NBR 14653, parte 1, no item 3.35. Perícia. Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, aí grifando, tá? Avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos. Então, no item 3.35 da NBR 14653, se você já adquiriu, ótimo, dá uma lida lá no significado, né, da palavra técnica perícia, que é uma atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica. No caso, um engenheiro de avaliações, né, evidente de formação, um engenheiro civil, para averiguar e esclarecer fatos. É isso que o juiz solicita de você, né? Averiguação e esclarecimento dos fatos, né, que motivaram o sinistro, que motivaram a questão que é a lide, né, que é a discussão entre as partes junto ao tribunal, na qual o juiz irá decidir com base na necessidade da contratação dos seus serviços técnicos. Essa contratação, ela não é uma contratação de carteira assinada, você não faz concurso, você simplesmente, por ser profissional, pode ser nomeado perito do juízo, né? Basta, evidente, que o juiz conheça o seu trabalho ou, pelo menos, você disponibilize o seu currículo nas varas da Fazenda Pública, né? No fórum, se cadastrando no fórum específico da sua cidade, né? Da sua comarca, e a partir daí não seria também a palavra correta falar aqui, mas não é também distribuir e rezar para um dia você ser nomeado. Você tem que fazer essa aproximação de forma ética, de forma correta, técnica e profissional, né? Na entrega desses currículos, dependendo do estado, aqui no caso onde eu moro, é possível, você faz o seu cadastro junto ao Tribunal de Justiça, né? Isso ocorre nos demais estados, nas demais comarcas, mas também há a possibilidade de você entregar o seu currículo nas varas da Fazenda Pública estadual e municipal. Então, esse trabalho de network, essa aproximação é interessante, ainda que fique lá guardado o seu currículo, de certa forma, um dia, os profissionais que já compõem, né, não é que compõem um quadro técnico, porque não há uma contratação, mas os profissionais de confiança daquele juiz, de certa forma, um dia estarão sobrecarregados ou a sua especialidade possibilita você ser nomeado, então é uma oportunidade que você não pode desperdiçar, né? Então, deixando bem claro que não há essa questão de uma contratação, né? Não há carteira assinada, você é nomeado, recebe para um honorário específico por essa nomeação, né? Você executa o seu trabalho, entrega, ponto. Acabou aí o contrato, né? No tempo da nomeação até a entrega do laudo, né, você é o perito do juízo naquele momento e representa os olhos do juiz nas ações que você vai promover como profissional habilitado, tá certo? Bom, já citamos o item específico sobre o que significa a perícia, né? E um outro instrumento que será super importante para o seu trabalho, e eu faço questão que você possa fazer uma pausa aqui nesse vídeo, depois que eu der o caminho aqui para você baixar a Lei 13.105, que na verdade é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele vai ser a tua base de informações
para que você possa atuar junto aos tribunais como perito, né, nomeado do juízo. E o Código de Processo Civil, ele traz informações super importantes, detalhamentos que nós vamos tratar aqui, item a item. Não cabe aqui também a gente falar sobre o Código do Processo Civil na íntegra, né? Não daria tempo e seria um desperdício de energia. Mas a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, né, que é o Código de Processo Civil, você pode baixar no site do Planalto, www.planalto.gov.br, ou se for no Google, você digita Código de Processo Civil e vai estar disponível para você gratuitamente para você baixar a Lei 13.105. Então, faz uma pausa nesse vídeo, baixa a Lei 13.105, né, no site, e a partir dela você passa a acompanhar artigo por artigo que eu selecionei aqui como destaque para que a gente pudesse, nesse vídeo, fazer uma discussão técnica do passo a passo que você deve ter e os cuidados que deve ter para atuar como perito do juízo, né? Ou como assistente técnico. É possível, sim, mas você não estará representando o juiz, e sim uma das partes. Também é uma atuação bastante interessante e promissora, né? Então, entrando lá no site do planalto.gov.br, você pode baixar a lei, e aí, baixando a lei, volta aqui e continua esse vídeo, ok? Bom, você já de posse da lei, do Código de Processo Civil, vamos dar um pulo, vamos dar um salto para o artigo 464. É a seção 10, intitulada da prova pericial. Artigo 464, que diz o seguinte: a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Aí serve para qualquer profissional, mas no caso específico, eu estou me respaldando na palavra vistoria ou avaliação. Avaliação para profissionais que compõem da engenharia civil, que têm capacitação em avaliações de imóveis, no caso urbanos, no caso engenheiro civil. Esse artigo se encaixa perfeitamente, assim como as demais profissões aqui que farão uso da prova pericial demandada pelo juiz. Então, o artigo 464, na seção 10 da prova pericial, e é nessa seção que a gente vai desenvolver toda a discussão. Então, eu não estou inventando, eu estou só falando o que está escrito já no Código de Processo Civil. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. E aí, já no artigo 465, diz o seguinte: o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Então, o juiz pode nomear um perito especializado, no nosso caso, um engenheiro civil, no objeto da perícia. Se for uma desapropriação, por exemplo, é muito comum, né, a desapropriação envolver a necessidade da demolição do imóvel, ou total ou parcial, né, mediante emissão na posse, para poder a parte envolvida, né, o réu, no caso, ser beneficiado com a indenização. E essa indenização, por não ser um profissional técnico, né, essa pessoa ela vai ter que recorrer a um profissional que possa acolhê-la. Geralmente, ela vai buscar um advogado. E, no caso, se esse valor arbitrado, se esse valor que o autor, no caso, às vezes o Estado, às vezes o município, na necessidade de construção e requalificação urbana de determinada área, ou rodovias, por exemplo, né, alargamento, construção e ampliação,
há necessidade de realizar uma desapropriação. E aí o objeto, né, se enquadra perfeitamente na nossa formação, na nossa capacitação. No caso, engenharia civil e imóveis urbanos. Então, o juiz nomeará o perito, especializado no objeto da perícia, e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. E aí está já o primeiro item que eu destaco para você tomar nota. E é justamente aquilo que eu falei no início. Você não faz concurso para se tornar perito. Você não faz prova para se tornar perito. Você provoca a justiça mediante a sua necessidade de realizar um serviço técnico, né, através da sua inscrição no tribunal, né, e seu cadastro, né, no tribunal, e também podendo distribuir o seu currículo nas varas da Fazenda Pública, estadual, municipal e demais varas atuantes na Justiça. E aí, cada juiz, na vara específica, especializada, ele, de posse do seu currículo, né, do seu primeiro contato, se for possível, né, geralmente você faz esse contato com a secretaria, né, o pessoal que faz o apoio ali administrativo e jurídico do juiz, mediante a entrega do teu currículo, né? Essa é uma oportunidade interessante, né? Então ele poderá nomear um perito especializado e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Cuidado, é importante que você tenha ciência desse prazo de entrega. Aí no parágrafo 1º, ainda, da 465, diz o seguinte, parágrafo 1º, incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, item 1, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. Então, é a sua primeira prova, né? Você se dispôs a fazer seu cadastro no Tribunal de Justiça, você se dispôs a distribuir o seu currículo nas varas da Fazenda Pública, né? Passo a passo, anota aí. E uma vez nomeado para exercer ali a sua função temporária como perito do juízo, depois de nomeado, as partes, quem são as partes? É o autor, quem realizou a ação, e o réu, quem sofreu a ação. E aqui sempre exemplificando um caso de uma desapropriação, no caso, por exemplo, do Estado, como autor de um programa de requalificação, ou município, né? Através dessa requalificação urbanística, ele tem que desapropriar algumas casas, né? Ainda que estejam em situações de vulnerabilidade, em encostas, essa desapropriação requer uma indenização, né? E é evidente que eu não estou aqui entrando no mérito do valor, do que você vai, de como você vai chegar a esse valor, considerando uma série de variáveis. Mas essa indenização, ela requer a nomeação de um perito, e a sua nomeação, ela passa já por um primeiro crivo, que seria as partes, o autor, o Estado, o município, e o réu é o morador, é o dono da casa, né, o proprietário. No caso, ele representado por um advogado, e o Estado também por um procurador da Procuradoria-Geral, né, do Estado, arguir a suspensão do perito. Isso é comum acontecer, e daí vai a segunda ou terceira dica, né? Você tem que trabalhar isso de forma muito tranquila. Nunca levar para o lado pessoal. O perito aqui, no caso, a postura do perito, ela tem que ser equilibrada para entender as razões pelas quais as partes apresentem, né, caso apresentem, impedimento ou suspensão da sua nomeação. Eu, por exemplo, já passei por algumas situações, e outras até me antecipei,
né, em caso de impedimento ou suspeição, né? Uma delas, na qual eu ocupava um cargo público no município, e ainda ocupo, tá? E a perícia envolvia uma empresa que era vinculada ao município, uma empresa de capital social, acho que é público e privado, né? Misto, acho, e essa empresa compunha parte do capital municipal. E realmente eu realmente não tinha atentado para esse detalhe, né? Porque a perícia era da Fazenda Pública Estadual, então, no caso municipal, eu não estava envolvido, mas o ente, o réu, né, o que estava sofrendo a ação, era uma empresa vinculada ao município. E aí, realmente, quando houve a arguição do impedimento, eu realmente admiti que ocupava um cargo público, né, municipal, e me vi impedido, sim, de continuar a minha ação como perito, até porque, imagine, você é nomeado, né, e as partes não recorrem, ou então não abrem um impedimento ou suspensão, e lá no final, depois de você entregar o laudo direitinho, haver uma contestação da sua nomeação, né? Então, nesse caso, você tem que ter muito cuidado se você ocupa algum cargo público, né? Seja ele municipal, estadual ou federal, para essas questões do impedimento. Então, de certa forma, eu até agradeci pela observação, né? Porque livra você de questionamentos futuros e até de devolução de recursos, que a gente vai ver mais adiante, que causa bastante transtorno, né? Outros casos também, eu, quando nomeado, já externei ao juízo da impossibilidade por compor quadro técnico, ainda que em forma de assessoramento, no caso, não concursado, né? Cargo técnico de confiança, né? De livre nomeação e livre exoneração, né? Então, eu já externei ao juízo da impossibilidade, e aí o juiz nomeia outro perito sem problema nenhum, mas sempre informando isso de maneira formal mesmo, né? Documentando de maneira formal, tá certo? Então, no artigo 465, as partes têm 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito para 1. Arguir o impedimento ou suspensão dele, se for o caso, né? 2. Indicar assistente técnico. Você foi nomeado perito do juízo, não houve nenhum impedimento ou suspensão, as partes, tanto o autor, quem está fazendo a ação, quanto ao réu que sofre a ação, né, porque sempre tem duas partes, podem e devem indicar assistentes técnicos. É muito comum você, num caso como esse, né, tratar, a partir desse momento, com profissionais da sua formação. Inclusive, muitas vezes, amigos de trabalho, digo, amigos profissionais da área, né? Porque as partes vão indicar engenheiros como assistentes técnicos, né? Eles não são perito, eles representam as partes, né? E eles são os profissionais que vão apresentar os quesitos, os questionamentos, as perguntas. Isso é o item 3 do parágrafo 1º ainda, da 465, apresentar quesitos. Evidente que você vai trabalhar com base nos quesitos apresentados. São as perguntas que você vai ter que responder de forma técnica, né? E sempre aqui de forma ética, sem levar para o lado pessoal, né? Um parêntese aqui interessante, que essa experiência na área jurídica, né, judicial,
como perito. A gente lida também com advogados, com profissionais da área, e a gente vê assim nos advogados uma questão interessante. Os advogados, eles travam nos tribunais, nas demandas judiciais, batalhas terríveis ali de ideias, de entendimentos jurídicos junto ao juízo, né, de forma escrita ou até verbal, presencial, mas acabou ali, acabou a discussão, né? Eles saem juntos, tomam café juntos e a vida continua, né? Acho que é esse o espírito que nós profissionais da área devemos ter e nunca levar para o lado pessoal qualquer questionamento ou arguição, né? Porque temos que encarar isso de forma muito tranquila. Então, eles apresentarão os quesitos. E aí, parágrafo 1º, o parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, observem o prazo, 5 dias. Ou seja, você é nomeado perito, né? E você tem 5 dias para, item 1, apresentar proposta de honorários, né? Item 2, currículo com comprovação de especialização. Item 3, contratos profissionais, em especial, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Deixa eu voltar aqui para o item 1, para a proposta de honorários. E aí, essa proposta de honorários, você está se perguntando, tá, e aí? Como é que eu vou quantificar o meu trabalho? De onde eu vou tirar essa informação? Tá? Isso fica mais adiante. Eu vou explicar direitinho para você de onde você poderá fazer de forma com base em informações legais, tá bom? O currículo com comprovação de especialização. Aqui vai um item, vai uma observação. Não basta você se cadastrar no TJ, assim vamos simplificar, Tribunal de Justiça. Não basta você entregar o seu currículo se você não comprova uma especialização ou uma capacitação nessa área. Aí você vai perguntar, tá, mas lá na 218, né, a resolução 218 do CONFEA, eu tenho no item, na atividade 6, eu tenho essa atribuição profissional. Ok, você tem, como para vistoria, arbitramento, né, emitir parecer técnico, laudo, legal. Mas é interessante que você tenha a capacitação comprovada nessa área, até para o juiz poder também não ser indagado pelas partes pela falta de capacitação técnica nessa área. É claro que é muito improvável que haja um questionamento quanto a isso, até porque você pode se respaldar com o próprio decreto 218, a resolução 218 do CONFEA, né, que te dá atribuição para isso. Tá? Mas o currículo, quando você entregar, é interessante que você coloque as suas qualificações técnicas, né, de maneira objetiva, mas sintetizando ou acenando para o juiz que você quer trabalhar em determinada área. Porém, quando o seu trabalho é bem feito, né, porém, quando você responde prontamente ao seu laudo, né, e o perito bom é aquele que não causa problema, o perito bom é aquele que responde com rapidez, com técnica e não deixa
não deixem dúvidas, né, o seu trabalho, o seu laudo descrito de forma objetiva e clara. E quanto mais objetivo e claro for esse laudo, menos você vai ser demandado para responder a questões que, porventura, fique subtendido alguma questão que não foi detalhada ou foi escrita de maneira clara. Então é importante que você tenha isso muito certo na sua consciência, até porque o juiz vai te nomear para outras atividades que não seja especificamente a de avaliação de imóveis, né? Não tem como você falar para o juiz, excelência, eu só quero ser nomeado para fazer avaliações de imóveis. Ele vai dizer, sim, mas você é um engenheiro civil. Então, a nossa atribuição dá essa possibilidade de expandir esse leque. E você tem que estar preparado, como engenheiro civil, né, para as suas atividades, às quais você tem a atribuição profissional, né? O funil que eu estou fazendo aqui é para o engenheiro avaliador, né, desapropriação, mas nada impede que você possa fazer uma perícia judicial, um laudo pericial de um sinistro, de uma obra que está com comprometimento estrutural, né, mediante a utilização do rolo pé de carneiro de uma obra de infraestrutura realizada próxima ali da edificação objeto da lide, né? Mas você tem que estar pronto para responder, sim, senhor, estou pronto para o encargo ao qual fui nomeado, ok? E quando você entrega o seu currículo, com os seus contatos, né, é necessário, né, o endereço eletrônico, e escolha um e-mail que você abre constantemente, né? Eu sou demandado por envio de nomeação via e-mail, né? Então chega e-mail para mim, no qual fica claro ali o despacho do juízo, né? E também a senha para poder acessar ao processo eletronicamente. Antigamente, não vamos muito atrás aí, há 5, 6 anos atrás, ou dependendo também do fórum de justiça, do tribunal de cada estado, né, de cada comarca, hoje praticamente a maioria está informatizada, né? Mas antigamente a gente, nomeado, eu tinha que ir ao tribunal e para poder receber a carga de processo. Então eu saía do tribunal dependendo do processo, né, com 5 ou 6 volumes, né, carregando isso, atravessando a rua para chegar no carro para deixar, né, às vezes estava chovendo, né? Então você saía do tribunal com pastas e pastas para poder ter acesso ao processo, né, fazer a leitura, isso da nomeação, para você entender o objeto da discussão, né, e a partir daí poder apresentar a sua proposta de honorários. Daí os 5 dias. Né? E nesses 5 dias, depois de nomeado, ia ao tribunal, recebia a carga do processo. Às vezes era um processo, e muitas vezes eram 5, 6 processos, porque eram 5, 6 volumes, né? E para fazer essa leitura rápida em até 5 dias e já devolver os processos com a proposta de honorários. Hoje ficou muito mais fácil. Você recebe por e-mail, dá a ciência, a partir do momento que você dá a ciência do recebido do e-mail, passa a contar o prazo, e aí você vai com a senha. Isso eu estou falando do procedimento no qual eu realizo. Não sei se em outros tribunais existe ainda o procedimento de você pegar processo. Pode até ser, né? Mas ficou mais fácil dessa forma. E aí eu baixo, né, esse processo em PDF, já crio um arquivo específico, né, desse processo, porque é nele que eu vou começar a juntar
uma série de documentos. É importante que você tenha isso bem organizado, porque facilita, né, o seu acesso às informações e até a elaboração do laudo. É nele que você vai concentrar, nesse arquivo, né, nessa pasta de arquivo que você vai criar no seu computador. Essa pasta você vai colocar as informações todas e, quem sabe, daqui a 5, 6 anos, né, ou 6 meses, você seja demandado ou questionado novamente, você tenha tudo organizado e responda facilmente com a celeridade necessária para não fazer o juízo aguardar por muito tempo, né? Então, o endereço eletrônico ele é fundamental para que você possa receber essas informações de maneira mais célere, né? Para onde serão, no caso do endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, né? Até outro fato interessante, eu moro em condomínio de casas, né? Condomínio fechado. E quando não era ainda nomeação por endereço eletrônico, por e-mail, o oficial de justiça vinha até a sua casa para te entregar essa nomeação, né? E o fato curioso, assim, chegavam aqui, né, na minha casa e a portaria me ligava, né? Doutor Telamon, tem um oficial de justiça aqui à procura do senhor. Eu falei, tudo bem, pode entrar, sem problema nenhum. E é bom, né, você receber um oficial de justiça quando é trabalho, quando é uma possibilidade, né, de você ter ali uma remuneração técnica e honesta, né, mas na cabeça, talvez, do pessoal da portaria, eu deveria ter sérios problemas com a justiça, né? Evidente que são questões do dia a dia que a gente aprende a lidar. Que bom, né, que a gente recebe um oficial de justiça para trazer boas notícias, né? Outras notícias certamente não seriam bem-vindas e deixa a gente bastante preocupado. Mas o fato é que hoje ficou muito mais escassa esse recebimento de uma intimação, no caso, seja qual for, né? No caso da perícia, né? Através de um oficial de justiça, né? No caso, já chega direto por e-mail, porque o meu trato com algumas varas da Fazenda Pública já são nesse nível, né? de aproximação e que permite, né, o envio do e-mail. Logo depois recebo uma ligação, né, doutor, enviamos para o senhor um e-mail de nomeação. Falei, tá legal, vou já dar uma olhada, já dou um recebido, ok? Já respondo, né, e já tento fazer a baixa do processo, baixar o processo PDF para poder responder prontamente, né, a essa louvável, né, e interessante atribuição, né, temporária como um perito do juízo. Tá certo? Vamos agora continuar. Falamos do artigo 465, né? Parágrafo 1º, 2º, acompanha aí, por favor. O primeiro, parágrafo 1º, né? O 2º, e faltou o parágrafo 3º. Isso. O parágrafo 3º do artigo ainda 465. O parágrafo 3º fala o seguinte: as partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Vou falar de novo, talvez vocês não... Ou você tenha aí já baixado, né, o Código de Processo Civil. Caso contrário, o artigo 465 fala o seguinte, artigo 465, parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários, ou seja, tanto o autor quanto o réu, eles tomarão conhecimento, né, da proposta de honorários que você entregou, né, naquele prazo de 5 dias. No caso, elas podendo manifestar-se, né, num prazo de 5 dias,
Caso contrário, o juiz arbitrará o valor conforme o artigo 95. Tá? E aqui eu queria fazer um parêntese, né? Justamente sobre a proposta de honorários. Você pode já estar se perguntando, né? E como já estava talvez quando eu falei lá atrás, no artigo 465, o parágrafo 2º, item 1, né? O perito deverá apresentar sua proposta de honorários em até 5 dias. É interessante que você tenha um respaldo desse valor que você vai apresentar ao juízo, né? E geralmente, se você cair no erro de simplesmente colocar um valor puro e seco através de uma petição, provavelmente você vai ser questionado, né? Então, é interessante você recorrer à tabela, a uma tabela específica, que é a tabela de honorários do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, do IBAP. Cada estado tem uma entidade de classe, né? O IBAP regional. Cada estado tem o seu Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, no caso, correspondente a cada estado. E todos os IBAPs compõem um IBAP nacional, né? E esse IBAP, o IBAP nacional, ele representa, né, os IBAPs regionais, estaduais, e cada IBAP, a princípio, né, deveria, né, ter a proposta de honorários, né? Daí a importância de você se filiar, né, se associar ao IBAP do seu estado. É super importante, primeiro pelo network, né? Você passa a tratar com profissionais da área, pessoas experientes da área, né? Você tem ali um network muito interessante, e eu acho que a fonte ali onde você vai se deleitar com profissionais com experiência, muitas vezes dispostos a te ajudar, assim que você está começando na área, né? Há sempre uma simpatia para quem começa e se associa, no caso, ao IBAP ou qualquer outra associação, né? Mas no caso específico, nós profissionais da engenharia civil, atuantes ali como engenheiros avaliadores, ainda que sem experiência, podemos nos associar aos IBAPs. É claro que essa associação ao IBAP, dependendo do estado, ela está vinculada a uma capacitação técnica. Você tem que comprovar aí talvez horas técnicas de cursos, capacitações. Alguns pedem inclusive laudos para poder fazer uma análise prévia, né? Outros não, mas enfim. A tabela de honorários, ela é super interessante para basear a proposta de honorários que você vai apresentar ao juízo. Ela baseia também outras propostas particulares, etc., que você possa mostrar ao seu cliente, né, ou, no caso, o juiz, né, de que esse valor não foi arbitrado de maneira do seu bem-querer ou do seu interesse, no caso financeiro, né? Ela tem uma composição de hora técnica, né? Você tem acesso pela rede social, pela internet, né? Eu andei pesquisando aqui alguns IBAPs e evidente que necessita uma leitura atenta, né? Até para poder transferir as informações principais do vigente do seu IBAP, da tabela de honorários vigente do seu IBAP regional, para que você possa apresentar a sua proposta de honorários via petição, baseada nessa proposta de honorários. Tá? Por exemplo, eu fiz aqui uma rápida consulta
E essa consulta trouxe duas informações interessantes, né? Eu colhi rapidamente, tá? Sem nenhuma preferência, eu consegui obter via internet a composição, a proposta, a tabela de honorários do IBAP São Paulo, salvo engano, de 2020, salvo engano, o valor da hora técnica, né, é de R$ 430, né? Interessante. Aí você tem que estabelecer quantas horas técnicas você precisaria para emitir o laudo, né? Considerando uma série de fatores do deslocamento, da vistoria e todo o trabalho de confecção do laudo, né? Até a sua entrega. Aqui a hora técnica está em R$ 430. Né? É importante você fazer essa leitura para poder justificar a hora técnica que você precisará. Daí tudo tem um encadeamento, né? Tudo tem uma lógica. Quando você é nomeado, você recebe o processo para fazer a leitura e em até 5 dias, poder apresentar a proposta de honorários. A leitura atenta ao processo vai possibilitar com que você possa quantificar o grau de detalhamento, a profundidade na qual o processo vai exigir a tua participação técnica, para você poder quantificar a hora técnica e essas horas técnicas poderem ser convertidas em um valor arbitrado, né? Um valor total, que é a multiplicação dessa hora técnica pelo valor da hora técnica de cada IBAP de cada estado, né? Referente a cada estado. O de Minas Gerais, em 2020 também, o valor é um pouco menor, 390, né? Mas ele varia até no máximo 430, né? 440, tá? Isso é interessante porque respalda, e eu nunca tive problema quando ao apresentar minha proposta de honorários, ser questionado. Já houve questionamento? Sim. Né? Já houve pelas partes, no caso até da hipossuficiência de uma das partes, né? Mas sempre informando ao juízo de que aquele valor era um valor justo. Nunca questionaram que isso não estaria de conformidade. Aí quando você apresenta a proposta de honorários detalhada, e eu sempre anexo a petição o documento, né, do IBAP, né, no qual eu sou afiliado. E isso vai respaldar o valor que eu tô apresentando ao juízo para receber como proposta, como honorários, tá certo? Bom, aqui também existe também uma sugestão do IBAP nacional ao CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça, sobre uma uniformização desses valores, né? Uma equiparação em nomenclatura. Eu não sei como está hoje realmente, né? Mas o que importa é que você tem para onde buscar um apoio, né, que possa respaldar a proposta de honorários que você está apresentando, tá certo? Voltando aqui, fora esse parêntese, né, nós falamos do parágrafo 3º do artigo 465, né, e ele faz menção ao artigo 95. Então, vamos dar um pulo lá no artigo 95 para que a gente possa entender, né, o que o 465, parágrafo 3º, quer dizer. Eu vou repetir. Artigo 465, parágrafo 3º. As partes serão intimadas a proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes
para os fins do artigo 95. O que quer dizer o artigo 95? Volta lá um pouquinho no teu Código de Processo Civil, até o artigo 95, e ele fala o seguinte: artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, não é sua, tá? É um respaldo ao assistente técnico, aquele indicado pelas partes, aquele profissional que nem você, engenheiro civil, né? E que vai atuar como assistente técnico, né? Então, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateado, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Geralmente, quando o autor faz ação e entra com ação, por exemplo, de emissão na posse de determinada residência para fins de demolição, para uma requalificação urbanística ou alargamento de via, né? Isso aí é uma desapropriação. Então, ela é o autor, o proprietário vai constituir um advogado, né? É o réu, e os advogados das partes vão travar lá as discussões técnicas, judiciais, jurídicas, e se for o caso o juiz tenha dúvidas, ele vai nomear um perito, no caso você. Ao nomear você, você vai apresentar proposta de honorários, etc e tal, já vimos isso, e quando ele nomeia, geralmente ele nomeia mediante a petição de uma das partes. Às vezes o autor quer resolver, no caso o Estado tem um prazo curto para resolver aquela questão, então ele já adianta e solicita, né, que um perito possa ser nomeado para dirimir alguma dúvida que esteja atrapalhando a decisão do juiz, né, no mérito, etc. E quem pediu, paga, né? Seja o autor, se pediu, é ele quem vai pagar, seja o réu, ele quem vai pagar os honorários que você arbitrou, né? Você apresentou, né? E desde já, deixando muito claro aqui, não há nenhum vínculo seu com qualquer parte. Eu estou pagando, então... Não, você é perito do juízo. Você não recebe nada de ninguém que não seja o documento que vai ser depositado no banco, né? Que é o recurso dos seus honorários. Você não tem que, por receber de uma das partes, ser solícito e solidário a ela. Você não deve nada a ninguém, né? Quem está pagando aquilo ali, de certa forma, é o tribunal que está determinando, no caso do juiz, determinando que a parte possa depositar o recurso, né? Tipo assim, você quer? Ok, então paga, né? Está aqui a proposta de honorários. Se ele não contestar, ele vai depositar. E aqui fala o seguinte, exatamente isso que fala no artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico, isso é uma questão particular, o juiz não se mete, que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada, né? As partes podem ratear, dependendo do recurso, dependendo da decisão, o valor dos seus honorários. Aí no parágrafo 1º do artigo 95, fala o seguinte: o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Entendeu? Você não vai receber esse dinheiro da mão da parte, né? Não tem cabimento. Você vai receber mediante um depósito judicial. Tá certo? Parágrafo 2º. Ainda do artigo 95. A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 465 do parágrafo 4º. Então a gente estava lá no 465,
veio para o 95 e vai voltar já no parágrafo 4º. Mas é interessante destacar aqui que quando você apresenta a proposta de honorários, é importante que você já solicite 50%, tá? E normalmente, sendo a primeira vez, é interessante que no seu currículo já tenha também a sua conta bancária, né? Quando você faz o seu cadastro junto ao tribunal, já tem esse campo para preencher. Mas no seu currículo é bom que você coloque a sua conta bancária, etc., para que você possa, para que esse recurso possa ser depositado na sua conta. Antes, nós recebíamos eu nomeado, quando nomeado, apresento a proposta de honorários, essa proposta é aceita, por exemplo, né? E eu já peço o adiantamento na minha proposta de 50%. Só que esse valor eu só vou receber, eu já coloco claro isso na minha petição, quando do início da vistoria, né? Porque para mim é o momento, tem a sua nomeação, essa data da nomeação é a data que você vai preencher lá na RT do contrato, né? O dia da nomeação, data do início, e o início da obra, do serviço na RT, exatamente o dia da vistoria que você marcou, né? Daí eu ter falado nos vídeos anteriores com muita minúcia sobre a vistoria de avaliação, né? Que também se junta à vistoria pericial. Só que esse recurso, ele fica lá depositado, só que ele não fica parado, né? Geralmente ele está sendo corrigido monetariamente, né? É um juros de poupança, mas não fica ali inerte, né? Isso é importante citar, tá? E aí, a gente fez o parêntese aqui do artigo 95, para a gente entender, né? E vamos voltar lá para o artigo 465, no caso, o parágrafo 4º. O parágrafo 4º fala o seguinte: o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados, tá vendo? A favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente, ou seja, os 50% restantes, ser pago apenas no final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Daí, eu já colocar na minha petição da proposta de honorários esse artigo. Eu já cito, né, solicitando já o depósito dos 50% no início da vistoria, quando da data da vistoria, e os 50% restantes quando da entrega do laudo, depois que eu concluir, né? É interessante os 50% adiantado, porque você pode ter algumas despesas já previstas, né? Principalmente quando, por exemplo, você é nomeado, você lê o processo, e isso já aconteceu comigo, e eu tive a oportunidade de, dentro do prazo de 5 dias, recorrer ao juízo no sentido de explicar a ele que era necessário a participação de outros profissionais, ou de outro profissional. Muitas vezes, essa questão, até falando, olha, seria mais interessante nomear um perito com especialidade em tal área, mas aí o juiz, no caso, externou que não, ele queria que fosse eu. Então, ok, então você apresenta propostas de honorários com a participação técnica de outro profissional, entendeu? Para que você deixe muito claro quem vai receber o quê e a participação desse profissional. Até porque a tua RT, a RT dele, vai estar vinculada à tua, né? E sem RT não tem como fazer o laudo pericial, pelo amor de Deus, não cometa esse erro terrível. Já tivemos vídeos específicos sobre a emissão da RT, né? Então, o juiz autoriza o pagamento de 50%, né? E
o remanescente deverá ser pago quando no final, depois de entregue o laudo. Esse é o parágrafo 4º, ok? Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Isso é o fim para nós, né? Não digo nem pelo valor. É aquela coisa, se você trabalha certo, trabalha nos prazos, cumpre o determinado, que está estabelecido aqui no Código de Processo Civil, que está estabelecido na nossa postura de ética profissional, e aí você cai nas graças do juiz, né? Quando eu falo cai nas graças do juiz, é no bom sentido, né? E olha, muitas vezes existem juízes nos quais eu sou nomeado, e eu sinceramente falando aqui para vocês, eu já encontrei um juiz que, no caso, nomeado, né, por ele, e eu sequer sabia quem era. E eu fui conhecê-lo uma vez no elevador do Tribunal de Justiça, quando eu fui entregar um laudo, e por acaso o juiz entrou no mesmo elevador que eu entrei para descer. E quando, dentro desse elevador, eu encontrei com um profissional amigo meu que falou: Telamon, tudo bem e tal. Eu falei: tudo jóia e tal. E o juiz presente no elevador falou: doutor, o senhor que é o perito Telamon? Eu falei: sim, senhor. Aí eu sou o juiz tal. Eu falei: nossa, que satisfação conhecê-lo. Então, essa questão de cair nas graças do juiz é sempre no bom sentido, né? Tanto é que há um reconhecimento profissional, há uma entrega, há uma reciprocidade de elegante, saudável, né? E profissional, né? Saiu dali, cada um tem sua vida e não tem questões de tomar um cafezinho, né? Mas pode até surgir uma amizade daí, enfim. Mas normalmente o cair nas graças do juiz no sentido estritamente profissional, técnico, né? Imagina nesse parágrafo 5º do artigo 465, né, se for inconclusiva. Aí você cai em desgraça, totalmente. E aí pode ter certeza que nunca mais você vai ser nomeado por aquele juiz. Talvez ele nunca te fale isso, mas ele vai certamente solicitar a retirada do seu currículo, né, lá da pasta de peritos que compõem, que atuam, na verdade, naquela vara da Fazenda Pública, tá certo? Enfim, e aí aqui o artigo 465, né, ele encerra, tá, no seu parágrafo 5º, né? Trabalhe sempre no sentido de que esse parágrafo jamais ele seja uma realidade para você, tá? Eu espero que nunca, né? Daí esses vídeos trazerem todas as informações técnicas para evitar que você faça o trabalho reverso, né? Jogar os currículos, né, sem ter a capacitação técnica, ser nomeado e não saber o que fazer. Ou pelo menos que você saiba que existe um Código de Processo Civil que você tem que cumprir conforme os artigos que estão sendo trabalhados aqui. Tá bom? Ok.